Olá! Começa agora o UFSC Entrevista e hoje nós vamos falar sobre as mudanças e sobre as novidades do vestibular da UFSC 2018. E para falar sobre essas questões, nós trouxemos aqui a Maria Luísa Ferraro, que é presidente da COPERV, Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Maria Luísa, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Tassiane. Então, eu vou começar perguntando quais são essas principais novidades do vestibular. Este ano, o vestibular, que vai ser aplicado em dezembro, vestibular 2018, para o ingresso no próximo ano letivo, tem algumas alterações significativas que os candidatos devem estar atentos. Uma delas é nas provas, tá? Que nós vamos ter a prova de ciências humanas e sociais. Outra é a questão das vagas dentro da parte das cotas para deficientes, também vamos ter, e a alteração em pesos e pontos de corte. No formato da prova e no número de questões, né? Quais são as mudanças mais importantes? Então, o que aconteceu? Vai deixar de aparecer nas provas história e geografia enquanto cada uma disciplina. O que passamos a ter ciências humanas e sociais com as mesmas 20 questões que abordavam somente história e geografia, agora elas vão passar a abordar 7 questões de história, 7 questões de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia e 2 interdisciplinares envolvendo essas 2 ou mais destas 4 disciplinas. Uma mudança bem importante, né? Sobre o peso e os pontos de corte, né? O que muda em relação ao cálculo da nota? O que foi pensado por uma comissão que ficou estudando ano passado? Os pesos e pontos de corte foi opção de cada curso, tá? Não são todos os cursos que já aderiram a colocar algum peso diferenciado ou ponto de corte. Alguns pontos de corte, redação e língua portuguesa, continua com o mínimo de 3 em todos os cursos para não ser reprovado. Ele tem que tirar 3 em língua portuguesa e também 3 em redação. O que pode variar para alguns cursos é o peso. Alguns adotaram peso 2, outros adotaram peso 3. Tá? Por exemplo, nas engenharias, em todas as engenharias, a matemática vai ter o ponto de corte 2 com peso 3. A física, ponto de corte 2 com peso 2. Isso para o candidato, porque a gente fala assim, se for falar de cada um, eu também não saberei de cor de cada curso. Então, é muito importante que está na nossa página, tá? www.2018.ufsc.br, e ele vai olhar exatamente do curso dele, como é que são os pontos de corte, qual é o máximo de pontos que ele pode fazer. Sim. Fica bem claro, então, que quando é de ciências humanas, por exemplo, dá para saber que o texto pesa mais. Quando é de exatas, as provas exatas, obviamente, pesam. Mas não dá para generalizar. Não dá para generalizar pelo seguinte: nem todos os cursos adotaram essa diferenciação para pesos e pontos de corte. Alguns cursos permaneceram exatamente como era a pontuação do ano passado. Então, por isso, é muito importante que o candidato olhe o seu curso, para que ele possa ver exatamente o seu curso, o que está pedindo, tá? Para ele também se dedicar, olhar, porque estudar continua sendo
o principal para qualquer curso que ele vá, independente da pontuação. Sim, com certeza. Professora, e quantas vagas e em quantos cursos são oferecidos? Esse ano, a UFSC está oferecendo 101 cursos, no vestibular 4.551 vagas, e além disso, depois tem os outros processos seletivos, que é o SISU, que é 30% das vagas, então 1.930 ficam disponíveis para aquele candidato que fez o Enem e que faz a sua inscrição pelo SISU. E além disso tem as vagas suplementares para negros, indígenas e quilombolas. Os negros é pelo Enem, e os indígenas em quilombolas terão um processo seletivo específico que em breve também esses editais estarão na nossa página. Então existia uma expectativa para que o curso de Medicina de Araranguá fosse oferecido nesse vestibular, né? Então gostaria que você falasse brevemente o motivo da não abertura do curso. O curso de Medicina seguiu todos os trâmites dentro da UFSC, ele foi criado pela Câmara de Graduação, está tudo certo dentro da UFSC. Já foi encaminhado ao MEC, está tramitando no MEC, e tão logo a gente tenha tudo autorizado, tá? Então ele continua, ele só não entrou neste edital, nesta resolução, nesse processo seletivo. Ele vai ser feito em processo seletivo específico, tão logo tenha tramitado tudo o que é necessário para que a UFSC possa seguir no curso. E a novidade no que se refere às cotas, né? Quais são as principais mudanças e como que vai ser a distribuição dessas cotas? As cotas esse ano, por força de lei, que em dezembro de 2016 foi promulgada, a UFSC está atendendo com um percentual, tá, dos 50%, porque das 4.551 vagas, 50% é classificação geral, ou seja, aquele candidato que vem de escola particular, ele entra ali. A categoria das cotas, que é para aluno de escola pública, seja ele de renda até um salário mínimo e meio, seja acima de um salário mínimo e meio. 50% das vagas são de ampla concorrência. A outra metade são destinadas às modalidades de ações afirmativas. Para se inscrever, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Nesse grupo de vagas, metade é reservada a alunos com renda mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Uma parte das vagas são para pessoas dos grupos raciais de pretos, pardos e indígenas, e as demais são para outras raças. O outro grupo de vagas são para estudantes com renda familiar mensal acima de um salário mínimo e meio por pessoa. A distribuição também destina vagas para a população de pretos, pardos e indígenas e para as demais raças. E em cada um desses grupos são destinados vagas para pessoas com deficiência também. Então, alguns cursos terão 2 vagas, outros 1 vaga. Lógico que, da mesma forma que os pretos, pardos, indígenas, quando não tem uma categoria, não tem candidato aprovado, ela vem imediatamente para a categoria posterior. Tá? Então, se não tiver deficiente inscrito para qualquer um dos cursos, essa vaga vem para outra categoria dentro das cotas. Na classificação geral, não tem nada de percentual para deficientes. Certo. E quem pode concorrer às cotas de deficientes? Qualquer candidato, daí tem todas as especificações no edital, que seja portador de alguma deficiência. Isso, tá, eu acho que é importante colocar que se ele tem laudo médico, acompanhamento médico, porque depois ele vai ter que validar isso, e isso está tudo bem detalhado no edital e nos seus anexos. Tá? Agora, são 2 coisas. Ele pode concorrer à vaga de deficiente, tá? E também necessitar de condição especial para fazer a prova. Claro. E pode que não precise nada.
por exemplo, um cadeirante pode não precisar de nada especial para fazer a prova, exceto o espaço acessível, seja em rampa, seja num térreo, seja elevador. E isso, dentro da UFSC, a maioria dos locais já estão bem adaptados, né? Então, aí, o fato dele se inscrever para deficiente, ele também depois vai ter que informar na sua inscrição se ele precisa de alguma condição especial para realizar a prova. Por exemplo, um cego, a prova em braille, o professor ledor, né? Eu tenho uma questão aqui que ela está assim, o candidato que se inscreve pelas cotas, ele pode concorrer à categoria geral também? Na realidade, até até o ano passado, e deve continuar, todo candidato concorre pela categoria geral, porque primeiro o processamento é feito para os candidatos de maneira geral. Tá? Assim está dentro da resolução do CUM, que coloca todas as nossas regras. Tá? A partir daí entram os cotistas. Lógico que se o candidato tirou pontuação extremamente alta, mesmo ele sendo cotista, ele já foi contemplado na categoria geral e ele já abriu vaga para outro também. Se não tiver cotista aprovado, isso é importante colocar, que mesmo sendo cotista, ele tem que atender os pontos de corte. Então, se não tiver e tiver sobrando vaga, essas vagas vai passando por todas as categorias das cotas e depois ele vem para a classificação geral. Se sobrar vaga de cotista, volta para a classificação geral. Perfeito. E sobre a inscrição, então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer e outras que não fazer, né? Quais são elas? Isso é bem importante. Quais são elas? Sobre a agenda do vestibular, né? Os prazos de inscrição, quando abrem, quando encerram, a confirmação dessa inscrição é bem importante prestar atenção, né? E as datas da prova. Então, colocando bem em datas, tá? Do dia 5 de setembro até 4 de outubro, as inscrições estão abertas. A partir do momento da inscrição, ele tem, do dia 4, ele pode efetivar o pagamento até o dia 5 de outubro. Isso é bem importante destacar, que tem muita gente que agenda o pagamento, não tem saldo na conta, o vestibular não dá direito a pagar a multa e pagar no dia seguinte, porque tem toda a logística de preparação. Então, depois que encerrou o dia de pagamento, não tem mais chance. Tá? A partir daí, o candidato tem que ficar atento aos prazos que a gente coloca uma agenda para olhar se a sua inscrição foi efetivada, tá? Se está confirmada, porque ele tem um período para fazer qualquer alteração que ele sinta necessidade. Por exemplo, às vezes ele errou na digitação o número da identidade, ele pode corrigir. Ele achou que tinha clicado em direito diurno e ele clicou em direito noturno. Ele ainda pode trocar. Língua estrangeira, ele nunca estudou alemão, mas na pressa, achou que tinha feito. Ele tem que conferir. A partir do momento que ele tem a inscrição definitiva, aí ele não tem mais alteração. Esses prazos estão no edital. Depois, qual é a data que ele tem que olhar? A inscrição definitiva, onde é que ele vai fazer prova? Isso é muito importante, porque senão no dia da prova, às vezes ele termina se perdendo, chega no local que não é, porque ele imagina que como ele mora perto do Instituto de Educação, ele colocou o CEP, ele vai fazer ali. Daí ele está tão acostumado, ele troca o CEP, ou então no Instituto não tinha mais local, não estava mais, porque a gente procura priorizar pela proximidade, mas isso não quer dizer que se o número de candidatos é muito grande no entorno, ele não vai fazer numa outra escola próxima e ele vai e chega em cima da hora no instituto, portão fechando, não dá mais tempo para ir para outro local. Então isso é outra coisa bem importante. E a última data, que é bem importante para ele, é a realização das provas, 9, 10 e 11 de dezembro, no mesmo horário, período da tarde, portões fecham 13h45, provas começam às 14, das 14 às 18.
Lembrar também do trânsito, né? Sim, que às vezes isso é uma coisa que é fácil. sempre nas dicas de última hora, não deixe para sair de casa em cima da hora, porque daí pode acontecer qualquer imprevisto e não tem chance depois do portão fechado, ninguém entra. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí que já já a gente volta.